Olá. 870 milhões de pessoas, mais de 1/10 da população mundial, passam fome, segundo a Organização das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, é elevado, muito grande mesmo, o desperdício de alimentos, tanto nos processos de produção quanto já na fase de venda e consumo. Essas perdas equivalem a 750 bilhões de dólares por ano, quase a metade do PIB do Brasil. O sinal de alerta está ligado, afinal, esse desperdício também tem um impacto forte sobre o planeta. Alimentos perdidos ou não consumidos custam por ano a emissão na atmosfera de mais de 3 milhões de toneladas em gases do efeito estufa, sem falar no gasto de água e no uso do solo. Para conversar conosco sobre isso, recebemos Gustavo Porpino, analista da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Bom, e conosco aqui nós temos o colega Guilherme Oliveira, da Agência Senado. Obrigado pela presença, Guilherme. Gustavo, obrigado pela sua presença também no programa. Olá, Guilherme, Silvio, é um prazer estar aqui hoje no programa Cidadania da TV Senado para conversarmos sobre desperdício de alimentos, um tema de grande relevância ambiental, social e econômica, principalmente num país com as características do Brasil, que nas últimas décadas se tornou um grande player do setor de alimentos global. É interessante notarmos que se a gente avalia, por exemplo, a produtividade das principais culturas agrícolas do Brasil, como arroz, trigo, soja, nós temos visto, de 97 a 2017, nesses 20 anos, saltos impressionantes de produtividade. O arroz, por exemplo, quadruplicou a produtividade nesses 20 anos. E o que é que eu quero dizer com isso? Estamos diante de uma grande oportunidade de ampliarmos ainda mais a disponibilidade do alimento para o consumidor final via redução de perdas e desperdício de alimentos. Ampliar a disponibilidade de alimentos significa enfrentarmos também o problema da insegurança alimentar e também ampliar ainda mais a sustentabilidade de toda a cadeia agroalimentar brasileira, desde o campo até a mesa. Vamos começar perguntando então exatamente isso, Gustavo. O que é perda e o que é desperdício nesse processo todo? As perdas, em geral, elas se concentram mais na etapa da fazenda, da produção do alimento e no escoamento da safra, embora também possam ocorrer perdas em outras etapas. E o desperdício, a academia se refere mais ao desperdício quando ele ocorre no âmbito do varejo, nas redes dos supermercados, nas feiras livres e na etapa de consumo familiar. É importante a gente ressaltar que o desperdício que ocorre, por exemplo, nas famílias brasileiras, pode se dar por fatores, por problemas que estão no início do processo de produção do alimento. Por exemplo, se o mamão Havaí, o manejo dele na fazenda não é adequado, ele vai ter naturalmente um tempo de vida de prateleira menor. E principalmente se ele é mal transportado em caixotes de madeira, que causam danos físicos em frutas, em hortaliças, esse tempo de vida de prateleira... Como a gente diz, a fruta já chega meio machucada no supermercado. Exato. Aí vai reduzir, aí a perda vai ocorrer ou no supermercado ou posteriormente na família. Então é um caso bastante complexo. É importante a gente ter esse olhar macro da cadeia, desde o campo até a mesa, para que a gente possa adotar intervenções, estratégias, sempre na lógica ganha-ganha. Que lógica é essa? É nós levarmos em conta o bem-estar do consumidor, a necessidade de aferição de lucro do setor produtivo, seja a indústria de alimentos ou o varejo, e também a sustentabilidade ambiental, reduzir também o impacto ambiental dessa perda, desse desperdício. E há muitas oportunidades nas diferentes etapas da cadeia para que a gente possa alcançar o que eu chamo de estratégia ganha-ganha. Gustavo, quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente vê que os países em desenvolvimento têm mais dificuldade na parte da produção e as perdas são maiores nessa etapa. Os países desenvolvidos têm mais perdas na etapa do consumo, na etapa do desperdício. Qual que é a situação do Brasil nesse cenário? E eu vou aproveitar a pergunta dele já para a gente mostrar aqui o primeiro infográfico, que a gente mostra justamente o tamanho dessas perdas e onde elas ocorrem, né? Está aí, ó, desperdício mundial por ano, 1,3 bilhão de toneladas, 30% da produção de alimentos, né? É realmente uma perda muito grande. A gente tem também um infográfico a seguir que mostra mais ou menos onde que ela ocorre, essa perda, né? 46% é nessa primeira fase que você fala, né? 54% já na fase posterior. Então, mais ou menos dividida a responsabilidade aí por essa perda enorme de alimentos no mundo, né? Você pode continuar agora respondendo, Guilherme, enquanto a gente mostra uma arte aqui dos países com maior desperdício. Exato. Essas estimativas eu imagino que são da FAO, são Sim. bastante importantes. Se a gente lança o olhar, por exemplo, no estudo da FAO com foco na América Latina, a gente vê que há um problema no início, na etapa de produção e no escoamento da safra, muito derivado de deficiências de logística, de agrologística, como as rodovias para escoamento à safra,
questões de problemas de assistência técnica e extensão rural, principalmente para pequenos e médios produtores que não são capitalizados o suficiente para contratar serviços privados. Então, é importante que a rede da Emater, por exemplo, seja fortalecida para que as tecnologias que já existem sejam transferidas para os pequenos e médios produtores no início da cadeia e também, no final da cadeia, a questão dos hábitos de consumo, a valorização da abundância. E aí, voltando um pouco para a pergunta do Guilherme, por que o Brasil vivia essa certa dualidade? O Brasil, se a gente avalia o caso dos países mais ricos, como os países mais ricos da Europa Ocidental, os Estados Unidos, a Austrália também, eles têm um problema muito concentrado no final da cadeia, principalmente na questão do consumo familiar, pela valorização da abundância, pelos estoques muito grandes de alimentos que eles têm em casa, pelo gosto da fartura. O brasileiro, a família típica brasileira, a classe média brasileira, também valoriza muito a fartura. Então, se a gente avalia apenas o final da cadeia, o Brasil tem essa característica que é mais notória nos países ricos. Já no início da cadeia, nós, infelizmente, ainda temos problemas derivados da agrologística deficiente. E aí, nesse caso, o Brasil está mais próximo dos países em desenvolvimento. Então, para que nós possamos alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.3, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que é reduzir pela metade as perdas e o desperdício de alimentos até o ano de 2030, é muito importante nós levarmos em conta casos como o do Brasil e também da Índia, porque são países que têm uma cultura de valorização da abundância no final da cadeia, consumidores que muitas vezes não planejam bem a compra, o alimento sinaliza muito riqueza, há um gosto pela fartura exacerbado, né? Prevalece sempre aquela cultura de que é melhor sobrar do que faltar. Isso está presente na cultura brasileira, na cultura indiana, na cultura latina também, de uma maneira geral. E no início da cadeia nós temos deficiências de agrologística. Então, são muitas possibilidades de intervenções para que a gente possa evoluir em termos de sustentabilidade na cadeia agroalimentar. Mostrar para as pessoas aqui uma outra informação de qual é o desperdício per capita por ano nos países mais desenvolvidos. A gente mostra esse gráfico aqui. Está aí, por exemplo, na Europa, 96 quilos de alimento por pessoa por ano que são desperdiçados. Isso aqui, no caso, já é na fase final, né? E na América do Norte, mais ainda, que é exatamente essa cultura de fartura que você estava citando aqui, 115 quilos por pessoa por ano, né? Os dados no Brasil, que também são da FAO de 2013, mostram que de 268 milhões de toneladas, 26 foram desperdiçadas, né? E alguns casos aqui são realmente gritantes: abacaxi 20%, mandioca 16%, banana 15%, quer dizer, produtos de consumo diário do brasileiro, com um desperdício, às vezes, no caso do abacaxi, de cada 5 abacaxi, um é desperdiçado, quer dizer, um negócio absurdo. Gustavo, quais as medidas que as pessoas podem tomar especificamente para reduzir esse desperdício de alimentos? Vocês têm até uma iniciativa nesse sentido, né? Sim. O desperdício, quando ele acontece na etapa de consumo, a gente tem que levar em conta que ele é o mais danoso em termos de perca de recursos. Tudo que foi necessário para transportar o alimento da fazenda até a mesa do consumidor, todos os insumos que foram necessários para produzir o alimento na fazenda, todos os recursos financeiros, mão de obra, tudo isso vai se perder quando o alimento é jogado fora no final da cadeia. E, obviamente, também é jogar dinheiro fora. Isso é um ponto importante que deve ser ressaltado para que as famílias adotem hábitos mais sustentáveis de consumo. E o que é que o consumidor urbano tem que fazer? Primeiro, ele tem que se dar conta de que ele faz parte do problema. E aí é interessante notar que quando os consumidores, independente se é o consumidor brasileiro ou europeu, ele é questionado se há desperdício de alimento na família, normalmente ele nega. As pesquisas mostram que quase sempre eles vão negar que haja desperdício. Se a pergunta usa uma técnica projetiva, se o pesquisador pergunta se entre os familiares, ou entre seus vizinhos, ou entre seus amigos, você percebe que há um desperdício grande de comida, aí o percentual já muda completamente e aparece o problema do desperdício. Então, a pessoa não assume que ela desperdiça em casa, mas se for olhar na lata de lixo dele... Exatamente. E aí é um caso interessante que você comentou, esse olhar a lata de lixo, é o que a Holanda, por exemplo, faz para mensurar desperdício no final da cadeia. Obviamente é um país muito menor e é muito mais fácil se mensurar o desperdício de alimento no final da cadeia em países como a Holanda, que também classificam bem o lixo urbano, do que no Brasil. No Brasil nós temos grandes desafios, mas também muitas oportunidades e já tem ações muito interessantes no Brasil também em todos os elos da cadeia, né? Há um movimento hoje no Brasil interessante das chamadas food techs,
que são empresas novas, startups, normalmente lançadas por jovens empreendedores que estão voltando a ter interesse pelo mundo rural e eles estão exatamente identificando oportunidades de lucrar ao mesmo tempo em que aumentam a sustentabilidade da cadeia agroalimentar. Eu posso até citar alguns exemplos. Em São Paulo tem o Fruta Imperfeita, que é um novo modelo de negócio que comercializa aquelas hortaliças, hortifrutas que não estão naquele padrão estético que algumas grandes redes varejistas exigem. Mas há um mercado consumidor que quer consumir esse tipo de hortaliça que é tida como feia, mas que tem valor nutricional igual à hortaliça bonita. E também aplicativos que aproximam os diferentes elos da cadeia, que também são iniciativas interessantes de tecnologia da informação para que a gente possa enfrentar ao mesmo tempo o desperdício de alimentos e a insegurança alimentar. Então, por exemplo, o Comida Invisível é um aplicativo que conecta instituições, sejam elas varejistas ou não, que têm alimento em excesso, seja porque está próximo de vencer ou porque eles querem doar por alguma outra razão, e instituições filantrópicas e bancos de alimentos que precisam dos alimentos para doar, para enfrentar a insegurança alimentar. Então, essas ideias podem ser ampliadas no Brasil e, para isso, a gente precisa também aprovar algumas leis para facilitar a doação do alimento, desburocratizar a doação do alimento. Era exatamente esse assunto que eu queria trazer agora, falar um pouco do que o Congresso pode fazer para abordar esse tema. A gente tem iniciativas discutindo formas de prevenir ou reduzir o desperdício de alimentos há pelo menos 20 anos em tramitação no Congresso, paradas, não avançam com celeridade. Então, eu queria te perguntar o porquê dessa lentidão, por que esse assunto tem dificuldade de andar no Congresso, qual que é a natureza dessas iniciativas que a gente tem por aqui aguardando aprovação e também, na sua atuação, você coordena diálogos entre o Brasil e a União Europeia. Quais experiências de fora se adequariam ao nosso caso a gente poderia trazer para cá também? Falando primeiro dos projetos de lei, como você bem citou, Guilherme, a chamada Lei do Bom Samaritano, que é a lei mais embrionária, vamos dizer assim, sobre perdas e desperdício de alimentos, ela começou a tramitar em 1998, nunca foi aprovada, mas nós temos uma política nacional de combate às perdas e ao desperdício de alimentos que adensa projetos de lei que já foram avaliados como tendo bom potencial. E a boa notícia é que ela passou por 2 comissões da Câmara dos Deputados esse ano, a última em junho, se eu não me engano. Ainda falta passar por mais 2 comissões, entre elas a de Constituição e Justiça, para enfim chegar ao Senado. E a gente espera que no próximo ano ela possa chegar ao Senado e ser aprovada. É muito importante a gente aprovar essa política nacional exatamente para desburocratizar a doação de alimentos. E aí, remetendo ao segundo ponto que você citou, as experiências da União Europeia, a União Europeia ela tem um plano nacional, um plano que engloba todos os países da União Europeia, que é o chamado Plano de Economia Circular. Nesse plano entra as estratégias nacionais de enfrentamento às perdas e ao desperdício de alimentos. É muito interessante como eles procuram atuar nos diferentes elos, embora o problema lá esteja concentrado mais no final da cadeia. Fazem muitas parcerias público-privadas, isso é importante, envolver o setor produtivo, o varejo de alimentos, a indústria de alimentos na busca de soluções. E aí tem uma questão também importante, que quando a gente avalia as leis dos países da União Europeia, não há uma uniformidade. Na França, por exemplo, existe uma lei punitiva. Eles punem os supermercados se os supermercados desperdiçarem alimentos. Já na Dinamarca, eles flexibilizaram as datas de validade de algumas categorias de produtos no varejo de alimentos, nos supermercados. Também desburocratizaram o processo de doar alimentos para fortalecer a rede de bancos de alimentos que existe no país. No Brasil, no Brasil, um dos principais problemas para você doar alimento é que se você doa o alimento e o alimento está assim, meio perecível, perto de estragar, e acontece alguma coisa com a pessoa que comeu, você é responsável, inclusive, exatamente. Isso criminalmente. Então, tem que descriminalizar o doador, tem essa questão que é importante, e também uma questão tributária de não cobrar imposto de quem está doando o alimento. E aí, voltando um pouco no caso da Dinamarca, eles também tem um programa de fomento aos chamados supermercados sociais, que são como se fossem grandes bancos de alimentos que atendem a qualquer cidadão, até a turista que esteja em Copenhague. Ele pode ir a um supermercado social, eu posso citar o WeFood, e pode lá ter acesso a diversos alimentos a preços muito reduzidos e alguns até de graça. Então, esse é um caminho que o Brasil poderia seguir, talvez olhar com mais cuidado, avaliar melhor essas leis que estão dando certo na Dinamarca, na Holanda, e adaptá-las à realidade brasileira. Esse supermercado da Dinamarca, ele comercializa ou doa alimentos que já foram doados a ele não compra os alimentos? Exato, ele recebe doações da indústria, do varejo tradicional
e doa uma parte e vende uma outra parte a preços bastante reduzidos. É o WeFood, que começou em Copenhague e já está presente também na segunda maior cidade da Dinamarca, Aarhus. Como parte desse projeto que eu lidero nos diálogos setoriais União Europeia-Brasil, a gente teve a oportunidade de visitar em dezembro o Ministério da Agricultura da Dinamarca, visitamos também o WeFood, estivemos na Holanda, na França. Foi uma missão que envolveu a Embrapa, o Ministério do Desenvolvimento Social, o WWF Brasil e também a delegação da União Europeia aqui em Brasília, sem nenhum custo para os órgãos envolvidos. Isso é um projeto financiado pela Comissão Europeia e nós pudemos observar como são importantes essas estratégias que eles adotam no final da cadeia, mas que têm impacto positivo em toda a cadeia. Na Holanda, por exemplo, a gente percebe muito bem a força das parcerias público-privadas que eles colocam em prática na Holanda. O Plano Nacional da Holanda de enfrentamento das perdas e do desperdício de alimentos já tem mais de 10 anos, tem em torno de 12, 13 anos, e só começou a dar resultados a partir do 10º ano, que foi quando o varejo de alimentos, as redes de supermercado abraçaram a ideia. Então é importante também a gente envolver o setor varejista brasileiro nessas ações de enfrentamento do desperdício. E a gente sabe que a Associação Brasileira de Supermercados já está bastante engajada, ela tem vindo frequentemente a Brasília acompanhar o andamento desses projetos de lei, porque, afinal de contas, quando o supermercado desperdiça alimentos, também é um desperdício de recursos enorme. O último dado da Abras mostra que, em 2017, os supermercados brasileiros jogaram fora 3,9 bilhões de reais em alimentos. E, por incrível que pareça, a categoria de maior desperdício em termos financeiros é a de hortifrutas, de frutas e hortaliças. 1,8 bilhão em frutas e hortaliças foram jogados fora pelos supermercados brasileiros no último ano. E nós temos aí um outro problema, que é a oportunidade de ampliar o consumo de frutas e hortaliças no Brasil, que está abaixo do que a Organização Mundial da Saúde indica. No Brasil, o consumo de frutas e hortaliças acompanha a renda. Quanto maior a renda, maior o consumo de frutas e hortaliças. E como nós somos um país ainda de classe média baixa, é importante que as estratégias levem em consideração também essa oportunidade de a gente ofertar para a população como um todo uma alimentação mais saudável. A gente viu o dado do impacto econômico do desperdício de alimentos. Eu queria que você explicasse um pouco como isso se traduz. Isso encarece os alimentos, isso tira a oportunidade da gente usar o solo e os recursos para produzir alimentos que vão ser de fato consumidos. Esse impacto econômico, esse número grande que o desperdício afeta a economia, como ele afeta? O que isso significa? A gente imagina que se o desperdício for reduzido, a tendência é que o preço do alimento caia. E agora também é importante, para a gente engajar o setor varejista, por exemplo, a gente explicar que num cenário hipotético, em que as famílias brasileiras passem a desperdiçar menos alimentos, não significa que o ticket médio de compra, o valor médio que a família brasileira gasta com a compra de alimentos no supermercado, vai ser reduzido. As pesquisas internacionais realizadas nos países da Europa, principalmente na Inglaterra, longitudinais, já comparando vários anos, mostram que quando a família passa a desperdiçar menos alimento, a dieta da família passa a ser mais diversa, ela introduz na alimentação do dia a dia alimentos que antes não consumia, e aí é um cenário ganha-ganha, porque o varejo não vai estar vendendo menos, a família vai estar tendo uma alimentação mais diversificada e é bom até para a indústria de alimentos que vai poder oferecer uma carteira de produtos mais diversa. A questão dessa cultura do desperdício. O que a gente pode fazer no Brasil para que as pessoas parem de jogar tanto alimento fora dentro das suas próprias casas? Ou seja, isso tem alguma origem? Porque você disse que na América Latina isso também é bastante evidente. E são países pobres ainda, no máximo em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, diferentemente dos Estados Unidos. De onde surgiu essa cultura e como é que a gente consegue combater ela no dia a dia? O gosto pela fartura está enraizado na cultura brasileira, na cultura latina de um modo geral, começa muito antes do preparo do alimento em si. Por exemplo, a classe média brasileira, principalmente os assalariados que têm uma renda um pouco mais baixa, eles têm o hábito de fazer uma grande compra mensal logo após receber o salário. E isso a gente sabe que é um dos fatores que levam ao desperdício de alimentos, principalmente se a compra não for bem planejada, porque aumenta a propensão de haver compras por impulso. E aí aquele alimento que foi comprado por impulso termina ficando esquecido na despensa e posteriormente, quando nada mais pode ser feito, ele é jogado fora. Casa.
Pois é. E aí uma outra questão importante é também a valorização da abundância na mesa, que eu já me referi. O alimento, ele sinaliza riqueza, sinaliza fartura, e até para as famílias de classe média mais baixa, é uma maneira da família se autoafirmar e mostrar que mesmo em tempos de crise pode haver fartura na mesa. A gente sabe que o Brasil passou por um período de hiperinflação nos anos 80, até início dos anos 90, quando era muito comum ter que montar um estoque farto em casa, mas algumas famílias ainda não abandonaram esse hábito de ter uma despensa cheia, de ter uma geladeira cheia. Às vezes, em famílias de classe um pouco mais alta, além da geladeira cheia, tem também um freezer cheio de alimentos. E, então, o importante é a família brasileira repensar um pouco esses hábitos e ver que ao substituir o gosto pela fartura por um hábito mais comedido, vai ser bom para a saúde financeira da família, vai ser bom para o meio ambiente e vai ser bom para a sustentabilidade da cadeia como um todo. Na Europa, por exemplo, não acontece isso. As pessoas não fazem compra de mês, até porque as casas são menores e não tem onde estocar tanta coisa, né? As casas são menores, os formatos varejistas, os supermercados são menores também, prevalecem aqueles supermercados de bairro, os carrinhos de compra também são menores, então dá para fazer várias comparações interessantes. E normalmente é uma população de escolaridade mais elevada. E a gente sabe que a escolaridade, a questão da educação é muito importante. É importante que o Brasil pense em como inserir nas escolas a educação nutricional mais fortemente, hortas pedagógicas, para que as crianças já cresçam conectadas com o alimento, sabendo o quão trabalhoso é cultivar o alimento. A partir do momento que o cidadão comum passa a valorizar o alimento, sabendo que é muito trabalhoso cultivar alimento, que tem muito aporte de tecnologia no alimento que chega às nossas mesas, ele vai passar a repensar um pouco também os seus hábitos de consumo. Um hábito que a gente tem também é aquela ideia de que a gente quer sempre escolher o que a gente vai comer o ano inteiro, né? A gente quer comer um fruto fora de época porque a gente gosta, etc. Então, é uma falta de respeito à safra, digamos assim. Como é que esse hábito afeta a parte logística, a parte da produção, a rotina dos produtores e como é que ele pode interferir também nessa questão de sobrar alimentos? A gente usa recursos para produzir alimentos que não deveria e, enfim, acaba chegando ao seu desperdício. Isso é interessante porque é um hábito que, vamos dizer assim, ele alonga a cadeia. O que eu quero dizer com isso? O alimento, às vezes, a fruta, a safra vai ser no hemisfério norte, mas o consumidor do hemisfério sul está demandando aquela fruta, então a fruta vai ter que viajar centenas, milhares de quilômetros até a família. Então é importante a gente pensar em como encurtar a cadeia. No caso do Brasil, o Brasil, a gente sabe que ele venceu já o desafio de produzir alimento o ano todo, mesmo nas condições tropicais do globo, dado o aporte de tecnologias agropecuárias, o empreendedorismo do produtor rural. Então, nas metrópoles brasileiras, principalmente, é importante que tenha um cinturão verde produzindo principalmente hortifrutis para que as frutas, as hortaliças não tenham que ser transportadas por muitos quilômetros. As pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre toda essa questão da perda e desperdício de alimentos e como é que elas fazem para combater até os seus próprios hábitos alimentares errados, né, de consumo, né, tem algum lugar em que elas possam ter todas essas informações bem explicadinhas, concentradas? A Embrapa ela atua em diversas frentes no enfrentamento das perdas e do desperdício de alimentos. A Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma atuação histórica em redução de perdas, principalmente no início da cadeia, com desenvolvimento de películas, de embalagens anatômicas, a partir do escaneamento 3D de frutas. São tecnologias já disponíveis que contribuem para a redução, para que a vida útil da fruta se prolongue. A Embrapa Hortaliças, aqui em Brasília, tem um programa interessante de redução das perdas pós-colheita de hortaliças. E aí o telespectador pode entrar, inclusive, no site embrapa.br, hortaliça não é só salada. Se entrar lá no embrapa.br e fazer a busca hortaliça não é só salada, vai ter uns materiais bem interessantes para educar o consumidor sobre como comprar, como preparar diversos tipos de hortaliças. Tem informações úteis. Nós também temos uma atuação mais no final da cadeia, voltada para o cidadão, orientando ele a despertar o interesse sobre o tema desperdício de alimentos, para que ele repense seus hábitos, para que ele adote hábitos mais sustentáveis, vamos dizer assim. E aí tem uma iniciativa interessante, que é o Sem Desperdício, que foi lançado em outubro do ano de 2017 pela Embrapa, WWF Brasil e FAO, e os telespectadores podem entrar na página facebook.com Sem Desperdício Brasil e aprender mais sobre esse tema que é muito relevante.
Eu queria agradecer a sua presença no nosso programa, Gustavo, também do colega Guilherme. Eu acho que as pessoas conseguiram ter uma boa noção de como é importante você não fazer tanto desperdício em casa, né? Eu que agradeço, estamos sempre às ordens para continuar essa parceria com o Senado Federal, que é muito importante nós aprovarmos as leis necessárias para que o Brasil avance ainda mais na sustentabilidade da cadeia agroalimentar. Muito obrigado a você. Obrigado. Bom, a cobertura completa desse assunto você vê no site da Agência Senado, senado.leg.br/notícias, e aí você procura a aba Infomatérias, tá? Você também pode assistir os nossos programas no senado.leg.br/TV ou então no canal TV Senado no YouTube. E para fazer um comentário crítico ou sugestão, basta ligar grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.